A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É uma alegria enorme, um orgulho, uma honra poder participar deste programa, desta rádio que foi criada para iluminar as nossas consciências e tem 12 anos que já realiza esse trabalho. Desses 12 anos, podemos afirmar que 4 já estamos nele, né, Tetê? Porque já estamos na 4ª temporada do Espiritismo na Arte. Na primeira temporada, nós fizemos um estudo aprofundado do livro de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, com seu guia espiritual, o Esteta, e foi maravilhoso. Na segunda temporada, nós trabalhamos com todos os artistas, os pintores, fizemos um programa com música, com tudo, de forma internacional. Na terceira temporada, nós fizemos o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Só pegamos os artistas do Brasil, dividimos por regiões, foi um trabalho lindo. E agora, nessa 4ª temporada, estamos estudando a arte transcendental com Emmanuel, no seu livro Roteiro. O livro maravilhoso, cheio de luz, né, Tetê? E aí, vou ler um trechinho para vocês verem, porque nós estamos no hashtag 8. O nosso programa é veiculado toda terça-feira, às 22 horas, né? E hoje nós estamos no hashtag 8, né? A gente gosta de mostrar dedinho, igual criança. Hashtag 8, o nosso 8º encontro, onde nós vamos falar sobre a Terra. Leia um trechinho, Tetê. Vamos nós, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É uma honra falar sobre o planeta que nos abriga, a Terra, o nosso educandário. Que coisa mais poética. Vamos lá. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos, a pleno céu, nossa viagem evolutiva. Olha que coisa linda, hein? Lindo. Não é à toa que nós estamos hoje juntas às ninféias do Monet, porque a Terra é um planeta água, meus irmãos. Que coisa mais linda! Vocês já pararam para ver a quantidade, o volume d'água quando você está fazendo uma viagem de navio? Eu tive essa experiência e fiquei assim, muito, muito em contato com Deus, porque não dá para você questionar Deus naquela quantidade de água. O magnetismo da Terra é tanto de atrair quanto de repulsão, não é isso, Leila? Mas a Terra, para a gente, é gigantesca, mas para o universo ela é ínfima. Ínfima. E por que estamos no planeta Terra, Leila? Para quem nunca ouviu falar em espiritismo, por que nós viemos parar na Terra? Então, Jesus disse que existe muitas moradas no reino do nosso Pai, né? As múltiplas moradas no reino do nosso Pai. Cada planeta, cada estrela, cada satélite são moradas à disposição dos homens. Não existe só a Terra habitada, mas a Terra é considerada um planeta de expiações e provas, porque existe uma categoria pedagógica que os espíritos falam, né? A categoria dos mundos habitados. Tem os mundos primitivos, que a Terra já foi,
já deixamos o primitivismo. Quando a gente estava lá na Idade da Pedra, na Era da Pedra Lascada, aquelas coisas todas, os dinossauros, então já saímos da Era Primitiva. Agora estamos na categoria de provas e expiações, caminhando para o planeta da regeneração, para a categoria regeneração. O que diferencia o planeta de expiações e provas da regeneração? É que no planeta de expiações e provas, a maioria da humanidade aqui encarnada, ela é propensa ao mal e não propensa ao bem. Ela conhece o bem, mas é propensa ao mal. É porque é mais perto da animalidade. Nós estamos mais perto da animalidade do que propriamente da angelitude, né? Porque essa caminhada evolutiva do átomo ao arcanjo, que nós já falamos em encontros anteriores. A quarta categoria de mundos habitados são os mundos felizes. E, por último, os mundos ditosos. Agora, no planeta da regeneração, para o qual nós estamos nos transformando, estamos trabalhando muito, todos nós cristãos e também budistas e maometanos, todos nós que acreditamos na vida após a morte, estamos trabalhando para que o homem se torne bom, porque o que diferencia as expiações e provas da regeneração é porque na regeneração todos os habitantes da Terra serão propensos ao bem. Ele já ainda existirá o mal, claro, porque o mal é uma negação transitória do bem, mas a grande maioria já será propensa ao bem. Então, vamos ler aqui um pedacinho que Emmanuel também faz uma analogia que é interessante para falar da Terra, TT, diz assim: quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Ah, não, é antes dele fala aqui. Comboio imenso, a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. Eu achei muito bonitinho essa analogia que Emmanuel fala, comparando a volta da Terra em torno do Sol e em torno de si mesmo, né? O movimento de translação e o movimento de rotação, como se fosse um grande comboio, ou seja, uma grande locomotiva, com vários vagões. Então, ele diz, tem instalações de luxo nos vagões, e tem instalações bem humildes, tem instalações para animais, né? Então, é como se você estivesse realizando uma grande viagem, cada existência, em que você ocupa um desses vagões. Às vezes você vem num vagão muito luxuoso, recebe, nasce em berço de ouro, com todas as facilidades, pode ir às universidades e tal, e numa próxima encarnação você experimentar os bancos duros da pobreza, né? Você pode reencarnar ora como branco, ora como negro, ora como amarelo, ora como oriental, ora como ocidental. Tem essa diversidade que nos ensina a ser melhores, né, Tetê? Fala um pouco aí desse trem. Isso mesmo. O mesmo trem da chegada é o mesmo trem da partida, como bem diz aquela música que a nossa querida Elis cantava, né? O mesmo trem da chegada é o mesmo trem da partida. Você parte e já estão chegando outros para dar continuidade a essa história de crescimento espiritual no planeta Terra. E é aquilo mesmo, quando a gente muda, a gente precisa sentir em novas experiências o que nossos irmãos passam. Porque se atualmente nós estamos numa situação privilegiada, entre aspas, mas temos um privilégio, sim, porque se você tem
um chuveiro para tomar banho hoje em dia. Você tem uma casa para que te abrigue e você tem um carro para se locomover, você pode ser um privilegiado em detrimento de outras pessoas que mal têm a luz elétrica para que seus filhos possam estudar a quilômetros de distância da casa, porque às vezes as crianças têm que andar 5 quilômetros, acordam cedinho, mal tem um café para tomar e esperam um lanche na escola pública que nem sempre tem. Então, não pensem que Deus não é justo, ele é justíssimo. Ele é justíssimo, porque ele é um pai que ama a todos os filhos. E muitas das vezes, aquelas pessoas que estão passando por um período de grande dificuldade, profunda dificuldade, é de um profundo ensinamento para o espírito, que não consegue curvar o joelho, na realidade, e reconhecer que existe, sim, o bem maior, que se chama o amor a Deus. E às vezes a gente tem que passar por duras provas, meus irmãos. Agora mesmo, quando a gente vê a realidade dos nossos irmãos que estão em guerra, que atravessam a dificuldade de um terremoto, que nem aconteceu na Turquia, a gente vê o quão são bravos aquelas pessoas que estão ali e conseguem sorrir, sobrevivendo a tudo. Crianças que saem de escombros há mais de 6 dias. Mas o que é isso? É Deus falando ao mundo. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Escutem, vejam a prova de que Deus está sempre entre nós. E não nos esqueçamos que se estamos hoje em condições privilegiadas, mas temos que fazer por aqueles que nada têm. Uma pessoa que seja que você consiga abraçar fraternalmente é uma maneira de você chegar ao Pai, não é isso, Leila? É verdade, meus irmãos. A TT está nos lembrando dessa diferença que existe na Terra, diferença materialmente falando até, né? A má divisão da nossa riqueza. Que a Terra é a nossa morada, a morada de todos os seres humanos, os animais, todas as criaturas divinas, assim como também outras moradas celestes. Nós ainda não temos contato, pelo menos ainda não foi comprovado, a visita de extraterrestres na Terra por conta do nível evolutivo do espaço onde nós habitamos. Possivelmente, no futuro, nós poderemos ir visitar outros planetas da nossa galáxia, assim como os nossos irmãos poderão vir nos visitar. Mas, por enquanto, essa hipótese fica muito difícil pelo nível evolutivo em que nós nos encontramos. Porque, veja bem, se nós somos irmãos na Terra, filhos do mesmo Pai, e a gente tem preconceito racial, a gente tem preconceito cultural, a gente não aceita o outro, a forma de vestir, por exemplo, de um indígena, eles nos agridem com aquela forma simples de ser, porque o ser humano acha que é melhor, porque foi à universidade, porque conquistou isso, conquistou aquilo. Isso tudo demonstra o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E todas essas reações da Terra, terremoto, vulcões, tremores de terra, tufão, tanto movimento nesse sentido, é porque a Terra está sendo maltratada por nós, seres humanos. A gente está fazendo desmatamento, sabendo que nós precisamos de respirar melhor. A gente tem feito o nosso egoísmo, eu digo nós coletividade, né? E nós individuais também somos muito egoístas, a gente pensa muito na gente mesmo, né?
Não sei se a TT é do tempo dos Três Mosquiteiros, que eles falavam assim, um por todos, todos por um. Depois os mosquiteiros virou cada um por si e salve-se quem puder. E salve-se quem puder. Porque o egoísmo humano, o materialismo, quase que dominou a Terra. O espiritismo foi essa invasão organizada de espíritos, como disse Conan Doyle, que no século XIX o mundo sofreu uma invasão organizada de espíritos que vieram exatamente para combater o materialismo, que é essa ideologia de que a gente nasce sem planejamento nenhum, nasce ao acaso, fruto da terra, e termina no túmulo. E qual seria a razão de vida se nós só tivéssemos 60, 70 anos de existência, às vezes 90, 100, que a nossa idade já foi prorrogada, né? O nosso tempo de vida na Terra já foi prorrogado. Se uns vivem 15 anos, outros vivem 30, outros vivem 40, outros vivem 100, e tem árvore que vive 2.000 anos. Onde estaria a justiça divina se nós só tivéssemos uma existência? Né, TT? Fala um pouco sobre isso. Isso a gente pode pensar até nos gênios, nos espíritos que acumulam conhecimento ao longo das idas e vindas, e de outros planetas, sim, mais evoluídos, por que não? Como o doutor Bezerra de Menezes, que está há mais de 100 anos na erraticidade e trabalha pelo bem maior do planeta Terra. Então, a gente tem espíritos evoluídos que vêm à Terra assim para dar uma alavancada. E vamos lá, vamos puxar esses espíritos que estão precisando de uma sacudida. E, vez por outra, a gente vê as maravilhas que aqui são criadas e a gente fica assim, emudecido, dizendo como que o ser humano é capaz de fazer algo tão bom e, ao mesmo tempo, destruir o planeta que nos abriga, como bem falou a Leila. Que nós estamos em tempos de cuidar do nosso planeta, sim. Porque o mar não aguenta mais lixos plásticos. As tartarugas estão chegando perto dos pescadores e pedindo socorro quando elas se veem aprisionadas por resíduos plásticos. É de deixar uma tristeza profunda. Ao mesmo tempo, a gente vê, se os bichos voltam a se comunicar com o ser humano, algo de muito bom está acontecendo. Porque eles estão pedindo socorro. Então, a gente vê, sim, muitos atos de bondade. Embora a gente ache que a escuridão, que é a ausência de luz, esteja suplantando com atos perversos ainda por muitos seres humanos. Aliás, vamos dizer, ser humano é você buscar a tua bondade. Por muitos humanos, vamos dizer assim, humanos são aqueles que apenas nascem e não se importam uns com os outros e só querem para si. Como a gente pode se tornar ser humano e olhar para o nosso planeta? Porque muitos ainda terão que vir à Terra para esse educandário do saber espiritual. E, meus irmãos, é importante a gente ter a nossa vida aqui na Terra. Estudar, quem consegue chegar ao mestrado, ao doutorado, para que isso se reverta num bem comum, e não apenas para a gente colocar os títulos na parede e ficar se vangloriando. O saber, quando ele chega até você, é para ser pego, é para ser usado, e é para ser utilizado num bem comum. Vamos pensar sobre isso. O lixo que você tiver em casa, que você veja que não é orgânico, separe. Separe, porque tem pessoas que vivem da venda
de lixo reciclável, eles vão nos lixões pegar. Então, se já tiver ali tudo separado para eles, já vai ser um bem que você está fazendo a uma pessoa que só consegue viver daquele tipo de serviço. E, aliás, o trabalho, né, Leila, que a gente tem que falar no nosso planeta. E o trabalho em prol do nosso planeta. Como é que a gente pode direcionar isso? Trabalho verdade. do bem viver e do bem ser. Porque É. muito de nós, a gente se aposenta, agora vou assistir TV e vou repousar. Não é por aí, não, hein? Ó, Jesus nos advertiu, né? Meu pai até hoje trabalha e eu trabalho também, porque tem isso, vários tipos de trabalho. Tem o trabalho intelectual, tem o trabalho braçal, né? E a gente tem que ser útil, meus irmãos. A inutilidade leva a desgraças, né? Porque o homem foi feito para trabalhar, para se alimentar com o suor do seu rosto. Quando o homem não tem trabalho, ele perde a sua própria dignidade. Então, essa necessidade de sermos úteis, e mais do que úteis, quando a TT falou da caridade, os espíritos trouxeram a bandeira da caridade, dizendo: fora da caridade não há salvação, no sentido da gente se alimentar melhor, porque nós nos alimentamos de afeto, nós nos alimentamos de amor, e a gente está fazendo uma apologia ao ódio quando a gente vê nossos irmãos passando fome e a gente jogando alimento fora dentro das nossas casas. Então, não é justo. A justiça de Deus é igual para todos. A cada um será dado segundo as suas obras. Se nós caminhamos distraídos, como disse a TT, maltratando o planeta, o que nos custa separar o lixo? O que nos custa não jogar um lixo no mar, quando você terminou, está ali na praia, o que te custa juntar, levar uma sacolinha, tirar o seu próprio lixo? Por que nós estamos tão descuidados assim? Às vezes é um pouquinho que a gente faz, mas se cada um fizer a sua parte, o mundo já será muito melhor. Então, quando Emmanuel fala aqui da Terra, ele diz assim: podemos ainda, filosoficamente, classificar o planeta com mais propriedade, tomando-o por nossa escola multimilenária. É uma escola, é um educandário, como a TT já disse. E ele diz: e ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de criança no conhecimento superior. Então, a gente age como criança quando a gente não toma consciência dessa grande escola multimilenar, como diz Emmanuel, e que está à disposição das nossas idas e vindas. Por quê? Precisamos dessa diversidade para nós nos tornarmos melhores, mas nós temos que fazer opção, estabelecer prioridade para a autoeducação, o autoconhecimento e a autoiluminação, para que a gente possa servir ao nosso Pai Celestial, sermos sempre instrumento de amor do nosso Pai. E ele termina esse capítulo, leia para nós, TT, pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. É o esforço incessante do trabalhador, você falou do trabalho. Com o Desculpa. esforço incessante do Aqui no trabalhador. meu tem trabalho. Ah, é? É.
Não sei Olha, é porque eu peguei PDF na internet, sei lá, pode ter sido não, uma falha. o meu livro é muito velho também. Vou mostrar para os irmãos que eu acho que foi uma das primeiras publicações Que aqui, olha, tá maravilha, vendo? hein? Uma das primeiras publicações do livro Roteiro. Então, pode ser que na revisão eles tenham realmente aprimorado o linguajar, que para mim está assim. Deixa eu pegar aqui só para ver, para os nossos irmãos verem. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplandente do apostolado no serviço. Então, ele termina fazendo uma homenagem ao trabalhador que trabalha desinteressadamente pelo prazer de trabalhar, de fazer o bem, né? Mantendo Isso, é. as devidas proporções, é o que essa rádio maravilhosa realiza. É um trabalho de iluminação de consciências, onde é formada por voluntários, né, TT? E isso é muito Voluntários do bonito. bem, que não veem nem os minutos passarem. Quando a gente se depara, já acabou o tempo. E olha só, Leila, lá no livro, né? No livro dos Espíritos, no capítulo 3, Lei do Trabalho, é a pergunta 675. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não, eles respondem. O espírito trabalha como o corpo. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Isso que a Leila acabou de falar. Gente, trabalho voluntário é remédio para o espírito. É verdade. É remédio para o espírito. Então, se você está se sentindo desanimado com a vida, jovens, vamos lá, aposentados, vamos procurar, se você é espírita, uma casa espírita que você goste de frequentar e que você possa ser útil, você vai ter um desdobramento espiritual. Isso está acontecendo comigo. Eu abracei o trabalho do estudo dirigido na alfabetização com as crianças. E, gente, parece que eu sempre trabalhei com criança na minha vida, apesar de eu ser assistente social, Uhum. Ah, mas, mas trabalha. mas criança. E tem muita frente de trabalho numa casa espírita. Meu Deus, como tem, eles precisam. E você vai ser o maior beneficiado. Você vai sorrir, você vai dormir melhor, você vai se sentir mais útil. Mas não é um útil natural, é uma utilidade espiritual, de energia. Você Porque doa você essa faz energia. conexão, né? Você faz conexão com o bem, você faz conexão com os espíritos melhores. Meus irmãos, nosso tempo terminou. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, para que nós sejamos instrumentos desse gigantesco amor que ele jorra incessantemente sobre a terra. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Leila, como é que é? Conheci um grande Grande professor, professor que explicou os explicou, caminhos do amor. conheci Conheci um um grande grande professor professor que que explicou. explicou os caminhos do amor. Até terça-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.